Ebson, a princípio é importante que a gente ressalte o papel e a importância do advogado eleitoralista, né? O direito eleitoral, ele cuida desse processo de aquisição do poder, que é esse processo onde a população vai às urnas eleger seus representantes. E esse processo mesmo onde os eleitos, eles adquirem o poder. E esse poder, ele não tem que ser adquirido de qualquer forma, tem que ser adquirido de uma forma legítima. Diferentemente do direito eleitoral, nós temos o direito municipal, o direito administrativo, o direito tributário. Esses já cuidam do exercício do poder, né? Muitas vezes impondo balizas, impondo limites à atuação do gestor, que deve respeitar os princípios constitucionais, as leis que regem nosso país e as normas que são impostas à administração pública. Com relação ao direito eleitoral, e aí nós já temos aí uma militância de mais de 12 anos nessa área, a gente sempre busca se aperfeiçoar, estudar, contribuir com teses e, juntamente com o doutor Alisson, a gente pensa muito o direito eleitoral. Então, hoje nós temos aí uma atuação vasta, né? E dentre essas atuações, o município de Dom Expedito foi um dos municípios onde nós tivemos a felicidade de restabelecer a normalidade com essa cassação. Nós tivemos, a princípio, uma improcedência, né, no juiz da 62ª Zona Eleitoral, né, que é a zona que, inclusive, é alocada em Picos, mas que cuida dos interesses do município de Dom Expedito Lopes. E qual foi o ilícito verificado por lá, doutor? Nós tivemos lá a captação, né, tipificado na Lei Geral das Eleições, que é a Lei 9504/97. Nós tivemos aí o artigo 41A, que é a captação ilícita de sufrágio. Nós tivemos lá um fato bem agravante, onde teve o envolvimento pessoal do gestor do município, que buscava a reeleição, e foi flagrado, né? E aí esse flagra que foi muito questionado, inclusive foi anulado a prova pelo juiz da 62ª Zona, entendendo que foi um flagrante preparado, né? Então nós tivemos essa discussão, elevamos o nível da discussão, né? Para isso que servem as instâncias de revisão, as instâncias superiores, e nós tivemos a felicidade de reverter o entendimento do juiz eleitoral por unanimidade, onde todos os desembargadores do TRE concordaram com nossa tese, onde o flagrante, ele nada houve de preparado. O que nós tivemos lá foi a voluntariedade, a vontade deliberada do gestor de negociar voto, né? Nós tivemos lá uma filmagem, não somente uma filmagem, né? A câmera de segurança da residência onde o gestor ligou e foi visitar, apontada para toda a negociação, né? E nós tivemos aí, a olhos vistos, uma negociação que chocou, inclusive, os nossos julgadores, onde o gestor também foi gravado, né? Também a família lá tinha um gravador em casa e gravou toda a ação do gestor, onde ele foi incisivo em negociar e fechou o voto por R$2.000, entregou a quantia de R$2.000 aos eleitores, né? E isso foi numa véspera, foi num sábado. Nós tivemos aí a tese do gestor, através de seus advogados, que o gestor buscava pagar uma dívida de uma irmã dele, né? O que foi rechaçado, obviamente, por qualquer julgador de bom senso. Na véspera, no sábado, como é que se pode um gestor deixar todos os seus afazeres e negociar coisas que podem esperar? Sim, né? Sim. Então isso chamou muita atenção do tribunal, que não foi na onda da defesa e proclamou o resultado de cassação, que houve sim o ilícito de compra de voto. Porque o ilícito do artigo 41A, Eberson, e ouvintes que nos escutam, ele não é somente entregar dinheiro, sim, não é somente negociar dinheiro. É você doar, sim, você oferecer, você prometer ou entregar qualquer bem ou vantagem ao eleitor. Tudo isso caracteriza como Tudo isso caracteriza. E não precisa você desequilibrar o pleito, aquela coisa que muita gente equivocadamente pensa. Ah, mas um voto, só 2 pessoas, mas o cara ganhou por 300, 500, 1.000 votos. Mas somente essa compra de voto, essa comprovação, a lei atribui o status grave,
e atribui o poder, sim, de anular o pleito, de tirar a legitimidade do pleito. Porque o bem tutelado aqui é a liberdade do voto. Sim. Se o voto ele não é posto de forma livre, espontânea, consciente, nós temos aí o pleito maculado. E lá, inclusive, não foi somente os R$2.000. Nós tivemos lá na conversa, comprovadamente, o oferecimento de prestação de serviço. Como era o gestor, ofereceu serviços que poderia fazer em troca. E aí lá ficou bem claro, em troca do voto das duas pessoas que estavam lá juntamente com o gestor. Para a gente deixar aqui muito bem claro, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí reformou a decisão de primeira instância, como aqui já mencionou o doutor Luiz Francivano, que julgou improcedente o pedido. Na época, o juiz eleitoral de Picos afirmou que a gravação de voz do então candidato a prefeito oferecendo dinheiro em troca de votos, que é ilícita e foi obtida sem o conhecimento e autorização de um dos interlocutores, mas logo em seguida houve um melhor entendimento sobre o assunto. Foi isso, doutor? Exatamente. A ação utilizada, nós temos duas ações quando nós temos o resultado de uma eleição que podem ser manejadas para fim de coibir abuso de poder, corrupção, fraude e abuso dos meios de comunicação. Que é a AGE, que é uma ação de investigação, que é uma ação mais robusta. Sim. Ela tem previsão na Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64/90. E nós temos a AIME, que é uma ação de natureza constitucional, né? Ela visa coibir o abuso do poder econômico, corrupção e fraude. A AIME ela é uma ação mais restrita, uma ação mais discreta, e ela inclusive tramita em segredo de justiça. Sim. Nós estamos a falar à vontade da AGE aqui, porque é uma ação que ela é de caráter público, não existe esse manto do sigilo sobre a AGE. Mas a AIME também, assim, ela tem toda a sua tramitação em segredo de justiça, mas o seu resultado ele deve ser amplamente publicizado, o seu julgamento ele tem que ser publicizado, o julgamento de mérito. Então, essa é a diferenciação da AGE e da AIME. Lá nós tivemos o manuseio de uma AGE, uma ação de investigação, que, como eu falei, é uma ação mais robusta, e ela é utilizada desde o registro, pode ser utilizada desde o registro até a diplomação. Após a diplomação, nós temos aí 15 dias para fazer a utilização da AIME, sob pena de fechar vamos dizer assim, de consolidar a situação eleitoral, né? Se tivermos indício de fraudes durante as eleições, nós temos aí até 15 dias após a diplomação para questionar, sob pena de não podermos mais fazê-lo, né? Isso é o princípio da segurança jurídica que nos impõe. Então, lá no município, nós tivemos o manuseio dessa AGE, como já contei aqui, falei aqui, que foi julgado improcedente a princípio. E nós tivemos aí essa reforma. Entendeu que o flagrante preparado, que foi o entendimento do juiz de piso, e o flagrante preparado, Everson, é aquele em que o agente, a pessoa que está praticando, ela é induzida. Sim. Ali não é a vontade dela, ela é envolvida numa trama em que ela termina por cair e ser flagrado, né? Então, o ilícito praticado, ele não tem validade jurídica. Essa é a figura do flagrante preparado. E essa foi a tese utilizada pelo prefeito, pelo gestor e pelo seu vice, né? Doutor Luiz Francivano, diante deste caso, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: infelizmente é uma prática, um hábito de eleições por oferecer vantagens, oferecer cargos, compra de votos, mas a gente notadamente vê poucos casos de cassação. O senhor acredita que é por falta de ação, que é por falta de provas robustas, ou até mesmo entendimento ali daqueles que estão envolvidos na política de não querer entrar nessa seara? O que o senhor pode falar sobre isso? Everson, veja bem, a formação hoje dos nossos tribunais, realmente não está fácil você derrubar um gestor por comprovações de ilicitudes eleitorais, né? Não é simples, tem que ter muita habilidade na colheita das provas, é todo um processo de discussão, de muito estudo, então não é simples. Nós temos muitas ações, não é por falta de manuseio dessas ações, nós temos muitas ações, mas que culminam diante de defesas também bem feitas e para se afastar
né, para se afastar a força da votação de um pleito, nós precisamos afastar com segurança. Sim. Né? Então, diante de também esse contexto, né, de difícil contextualização desses ilícitos, é que nós temos muitas vezes malfeitores que praticam ilícitos e que ficam impunes por conta da falta da devida colheita da prova, né? Então, hoje não é por falta de ilícitos, né, que a gente sabe que existem em todos os municípios. Infelizmente, essa é uma prática recorrente no nosso meio democrático, mas que não tem a devida atenção e a devida habilidade, muitas vezes por parte dos advogados que estão à frente das campanhas, de colher essas provas. Então, lá nós tivemos essa felicidade e resultou aí nessa cassação e nessa possível, né, e aí nós estamos aí nesse limbo de aguardar determinação de uma nova eleição no município.